estava todo quebrado, todo arrebentado. E que Jesus vai lá e começa a reconstruir o coração dele e a vida. Ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, ele tem uma experiência tremenda consigo mesmo, redescobrindo a sua identidade. Ele vai compartilhando tudo isso e ele termina o testemunho dele, trazendo a esposa e a filhinha, se não me falha a memória, é isso? A esposa e a filhinha. E disse: olha, Deus é tão bom, mas é tão bom, que ele pegou os caquinhos, olha só o que ele fez aqui. E as pessoas vinham e perguntavam para ele: mas é impossível, um gay não deixa de ser gay. Ele disse: não, Deus não me fez assim, Ele me fez isso aqui é plenitude, isso é bênção de Deus, está aqui. Queridos, Deus não vai pegar e juntar um monte de caquinho quebrado para ficar um vaso todo remendado. Ele quer fazer de você uma nova criatura no poder de Deus. Até aquilo que o mundo diz é impossível, Ele faz. Mas eu quero falar sobre o que acontece, o que significa na prática ter o Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus, o Messias, que já veio como pastor das nossas vidas. Primeira coisa que a Bíblia vai falar em 3 lugares diferentes desse mesmo texto. No versículo 3, na segunda parte, ele diz assim: porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. No versículo 5, na terceira parte, diz assim: o Senhor estará com eles. E no versículo 6, na segunda parte, diz assim: tenho compaixão deles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. O primeiro resultado do pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas está ligado ao propósito do pastoreio. O texto nos fala que Deus estava irado com os inimigos, os antigos pastores, pois o propósito daqueles governantes, o propósito daqueles profetas, o propósito daqueles sacerdotes, nunca foi cuidar das ovelhas, mas sim cuidar de si mesmos através das ovelhas. E Deus disse assim: eu tenho ira com esses pastores, eu não aceito isso, porque eles cuidam de si mesmos. Eu não sei o que você sente, né? E agora me permitam fazer aqui uma digressão, como brasileiro, né? Quando a gente vê tantas vezes a corrupção na mídia, eu não sei o que você sente. A gente estava num encontro de diáconos, né? E o Paulo Peste deu uma palestra lá, e ele pegou notícias da sexta-feira, foi sábado de manhã, notícias da sexta-feira, acho que umas 10, se não me falha a memória, só de corrupção. Corrupção aqui, corrupção ali, corrupção lá, mensaleiro que não fica na cadeia, que fica em casa, que está agora doente, não está doente, sei lá, e tal. E a gente fica dizendo: está cheirando pizza esse negócio e tal. E a gente fica dizendo assim: peraí, que negócio é esse? Eu não sei o que você sente quando você vê a exploração da religiosidade, em qualquer sentido, evangélica, católica, em todo lugar. Eu sei o que Deus sente, Ele fica irado com essas coisas. E a Bíblia fala muito claro a respeito disso. Capítulo 34 do livro de Ezequiel diz assim: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel, profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas, matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho.
Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. E por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros, pelas altas montanhas, e estão espalhadas por toda parte, e ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Deus está dizendo que esses líderes que foram os seus governantes, aqueles que eram do próprio povo, reis de Israel, ou os estrangeiros que os dominaram, bem como os seus sacerdotes e profetas, ao invés de cuidarem do rebanho de Deus, usaram-nos para proveito próprio. E assim o rebanho de Deus era como ovelhas sem pastor. Estavam desgarradas, marcadas pela vida, porque ninguém cuidava delas, ninguém tratava as suas feridas. E então Deus olhou lá de cima e teve misericórdia. E Ele disse: sabe de uma coisa? De agora em diante, eu vou ser o pastor desta gente, eu vou cuidar dessas pessoas. E queridos, foi isso que Deus fez, quando lá do céu Ele se esvaziou da sua glória, para caber na forma humana, se fez carne, como diz a Bíblia, habitou entre nós, nasceu lá numa manjedoura, Ele foi colocado em Belém, entre os animais, nem entre os homens, entre os animais, e mais, cresceu no meio do povo, ensinou, fez milagres e curas tremendas, mas não parou aí a sua obra, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, desceu ao Hades, o lugar dos mortos, que normalmente nós chamamos de inferno, e de lá tomou as chaves da morte e do Hades, do inferno, ressuscitou o terceiro dia, e prometeu que estaria sempre conosco até a consumação dos séculos, e que todos que crescem nele não precisariam ir mais para aquele lugar, porque agora não são mais ovelhas desgarradas, tem um pastor, e esse pastor se chama Jesus. E a coisa mais profunda desse texto é o cuidado de Deus. Deus tem compaixão, Deus se importa, Ele pode pastorear a sua vida, Ele pode conduzir os seus passos, e Ele vai ensinar você a viver. E quando você imaginar que o ensino dele é impossível, Ele vai intervir na tua vida, porque você não é uma ovelha que está andando sozinha nessa terra. Sabe o que acontece quando Jesus é o nosso pastor? A gente começa a ser guiado por Ele, e Ele vai cuidando da gente, das feridas, das dores, dos medos, e Ele vai nos conduzindo. Até então todo mundo estava espoliando a gente, mas agora a gente tem um pastor, e Ele cuida da gente. Alguns anos atrás eu conheci uma jovem que é membro aqui da nossa igreja, e a vida marcou essa jovem de muitas maneiras. Ela foi mãe solteira, e como mãe solteira viveu as desilusões de amar alguém, se entregar para alguém, ficar grávida e depois ser abandonada por esse alguém. E mais, esse alguém não assumir nenhuma responsabilidade com nada, e ela então tem que voltar para sua casa, enfrentar o seu pai, contar que tudo isso estava errado na sua vida. O seu pai a acolhe, graças a Deus, acolhe o menino que nasceu, mas ela não consegue nem ser mãe, nem filha, e está perdida. E então ela decide vir para Curitiba, sai do interior, vem aqui para a cidade, para tentar tocar a vida. Ela tem um sonho
de um dia poder cuidar do seu filho. Mas como ela vai tirar o filho da casa do papai? Como que ela vai educar? Porque ela é sozinha, ela não consegue nem sobreviver, as coisas que estão acontecendo são tão complicadas. Sabe uma ovelhinha sem pastor? Era essa moça. Como ela precisava ser cuidada pela graça de Deus. E aí ela chegou aqui, teve uma experiência firme com Jesus, Jesus começou a transformar a vida dela, e o cuidado de Deus envolve todas as áreas da vida. O cuidado de Deus envolve o coração ferido, o cuidado de Deus envolve as mãos que trabalham, o cuidado de Deus envolve os sonhos, e ela começou a trabalhar, começou a ser promovida na empresa, não ganhava bem, não era uma grande empresária, uma pessoa simples, e ela tinha um sonho, trazer o filho para morar com ela. E um dia a gente estava num culto, ela disse: pastor, ora por mim, porque eu tenho um sonho, trazer meu filho para morar comigo. E eu disse: menina, o que é que te impede? Falei: pastor, eu sou sozinha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arcar com todas as despesas, como é que vai ser esse negócio? Falei: você vai dobrar o seu joelho, porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor, Ele vai cuidar de você. E nós vamos colocar esse alvo e essa meta. E foram passando os meses, Deus foi preparando todas as coisas, e eu me lembro do culto que ela trouxe o seu filho. E ela apresentou à igreja, e nós oramos dando graças a Deus, porque a partir daquela data aquele menino ia ser educado pela mãe, e aquele menino se envolveu com a igreja. Ele já é um jovem, louvado seja Deus, porque ter o Senhor como pastor, não é estar perdido por essa vida sozinho, desamparado, como tantas vezes a gente se sente, mas aquele Deus que desceu do céu e veio aqui tomar um lugar na cruz por você, é aquele que vai cuidar de você, vai ajudar você, vai segurar pela mão, vai ser a sua orientação, vai ser a sua força, vai ser a sua direção, porque Ele ama você. Eu não sei se você já foi abusado, abusada. É incrível, ninguém fala sobre essas coisas, mas eu fico impressionado quanta gente que foi abusado sexualmente tem no nosso meio. Segredos ocultos. E às vezes, queridos, isso aconteceu com gente que devia cuidar de você. É o pai, é o irmão, é o tio, é o avô. Também tem mulher, avó, mãe. Eu não estou brincando, eu fico estarrecido de ver quantas pessoas. E sabe o que acontece? Vem um sentimento que ninguém se importa com a gente, quando dentro da casa acontece isso. Mas eu quero dizer para você, o Senhor pode ser o seu pastor. Se os outros pastores, se os outros líderes que você já teve, sejam eles religiosos ou não, sejam eles governamentais ou não, sejam lá na sua empresa ou não, se eles só usaram você, o Deus que veio a esse mundo e se fez carne ama você, e Ele não quer usar você, Ele quer cuidar de você. Tem uma das janelas, eu espero que ela fique bonita, né? Que é uma ovelha no ombro do pastor. Eu acho aquela janela uma coisa linda, porque é assim que eu me sinto, quando eu estou perdido, angustiado, triste, que eu não tenho resposta. Essa semana eu estava orando e disse: Senhor, eu estou cansado, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa, eu estou meio desanimado aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Eu preciso de uma palavrinha tua, uma palavrinha. Você já teve assim, orando? Eu preciso de uma palavrinha. E de repente, eu faço isso. Você me perdoa, eu me converti assim, eu abro a Bíblia assim, deixa Deus falar comigo. Sabe onde caiu? Daniel 10. Daniel está lá com a boca no chão, orando 21 dias, não vem resposta nenhuma. Eu estava me vendo lá, estou aqui, Senhor, como é que é? E ele diz: está vendo uma batalha espiritual, estou lutando aqui, mandei os anjos aqui, estão lutando contra o príncipe da Pérsia e tal, não sei o quê. Mas escuta, você é muito amado. Quando eu li aquelas palavrinhas, eu me senti a ovelhinha
nos ombros de Jesus. Filho, Deus se importa com você. Jesus se importa com você. Você é muito amado de Deus. Às vezes a gente está no fundo do poço e a gente diz: será que tem esperança? Eu tenho um pastor. Se você tiver o pastor Jesus, você pode ter esperança, porque Ele se importa de verdade com você. Segunda coisa que esse texto vai dizer para a gente, eu acho tremendo isso. Verso 6 e verso 12, versos 6 e 12, diz assim: assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Verso 12: eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. A Bíblia nos ensina que por causa desta liderança maligna dos antigos pastores, Israel pecou, se afastou do Senhor, e a consequência foi o cativeiro. E agora, por causa do cuidado divino, eles retornavam à sua terra, mas eles ainda eram fracos. Os povos ao redor os ameaçavam. Eles tinham um sonho e uma esperança: reconstruir a cidade, os seus muros, o seu templo, e poderem ser uma nação novamente. Mas isso parecia algo tão longe da realidade, pois eram tão impotentes e fracos. Mas a promessa do Senhor para eles era: eu os fortalecerei. Eu os fortalecerei. Você pode imaginar o que significa Deus dizer para você: eu os fortalecerei? Eu não sei se você sabe quem é Deus. Às vezes para nós fica tão difícil e tão abstrato a gente entender quem é o Deus Todo-Poderoso. Você pode imaginar que esse Deus é aquele que um dia olhou para um universo vazio e do nada, porque a palavra que diz criar na Bíblia, quando se trata de Deus, é criar do absolutamente vazio, do absolutamente nada. Somente com a palavra do seu poder, esse universo com bilhões de galáxias foram criadas, porque Ele disse: haja, faça-se, aconteça, e a palavra do seu poder foi suficiente. Você pode imaginar esse Deus todo-poderoso, que com a palavra do seu poder criou não somente o macrocosmos, mas o microcosmos, aquelas coisas que são partículas das partículas das partículas, que estão todas entrelaçadas entre si, que têm uma ciência tão grande que os homens não conseguem nem identificar ainda todos os seus limites. E Ele fez isso com a palavra do seu poder. Você pode imaginar que esse Deus é aquele Deus que fez o universo imenso, mas que fez as coisas que estão nas profundezas do mar, que o homem até pouco tempo atrás não conseguia saber. Ele já tinha ido à lua, não tinha descido à profundeza do mar, porque não tinha tecnologia para descer e suportar a pressão da água. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E de repente esse Deus Todo-Poderoso diz assim: eu não apenas vou cuidar de você, mas eu vou fortalecer você. Vou fortalecer você. Sabe o que me vem à mente quando eu penso nisso? Aquilo que está escrito no Romanos 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer juntos: se Deus é por nós. O apóstolo Paulo estava dizendo: se esse Deus Todo-Poderoso está dizendo que vai me fortalecer,
posso ter paz no meu coração, porque Ele tem poder para dar um decreto do seu trono, e no momento certo, no momento oportuno, a graça de Deus vai me envolver. E sabe, o fortalecimento do Senhor, no contexto daquele povo, foi uma intervenção poderosa, para que os sonhos e visões que haviam sido semeados por esse pastor no coração do seu rebanho, tomassem forma, não pelo poder das ovelhas, mas pelo poder do pastor delas. E é por isso que Zacarias capítulo 4, versículo 6, na segunda parte, diz assim: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Queridos, as coisas não acontecem na vida da ovelha porque ela é poderosa, porque ela é forte, porque ela é capaz, porque ela é inteligente, porque ela sabe, mas porque o Deus Todo-Poderoso derrama do seu Espírito. Quando a gente sonhou com a inauguração desse templo, e a gente pôs na lista tudo que faltava, e quanto ia custar, muita gente disse: pastor, o senhor é maluco, não vai dar. Vai dar em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei como, mas Deus vai fazer, porque Ele é o nosso pastor e Ele nos fortalece. Quando anos atrás a gente sentava aqui, o pastor Marcílio estava vivo, e a gente sonhava, né? Sonhava com uma escola de música, sonhava com uma orquestra, sonhava com uma orquestra de sinos, não tinha nada, a gente só conversava, e a gente orava. Quando eu venho a cada culto aqui, eu digo assim: o Senhor é o meu pastor, e Ele nos fortalece. Às vezes, quando a gente tinha que fazer um evento, a gente ia convidar os músicos de várias igrejas da cidade, porque a gente não tinha. E quando a gente vê isso aqui, eu digo: Senhor, que bondade a tua. Quando a gente começou a sonhar e disse: olha, vamos fazer a escola, tinha que comprar instrumento, a gente não tinha dinheiro, a gente nunca tem dinheiro para fazer nada. Outro dia eu estava na reunião, eu falei assim: quem aqui já fez alguma coisa com dinheiro? Porque eu nunca fiz, né? Porque a gente sempre tem um sonho, Deus manda fazer, a gente começa, daí vem o dinheiro. Agora, nunca tive dinheiro na frente para fazer nada na minha vida, nada. Então eu não entendo fazer nada com dinheiro. Eu sem dinheiro faço, pode deixar. Agora com dinheiro eu fico doidinho, não sei o que fazer, né? Porque a gente dobra o joelho e Deus faz coisas tremendas. Deus nos fortalece. E sabe, isso não é só na igreja não, queridos, é na vida da gente. Quantas vezes aconteceu isso na minha vida? Deus nos fortalece. Queridos, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, não tinha plano de seguro, de convênio que pagasse a cirurgia. O meu médico, um clínico geral, eu tinha sido internado num hospital, ele disse, me chamou depois de fazer uma bateria de exames, disse assim: olha, o seu rim está parando de funcionar, o seu fígado está ruim, você teve uma infecção que eu mato com sulfa e eu não consegui matar, tive que colocar 4 antibióticos, você está morrendo, você tem que fazer a cirurgia que você vai morrer. Aí me deu um susto danado, que eu tinha que emagrecer, eu pesava quase 150 quilos. Aí cheguei em casa, falei: eu vou procurar o meu médico, o meu endócrino. Eu sabia que ele não gostava muito desse negócio, que é o William Ferres, né? meu médico até hoje. E aí ele falou assim: Pascoal, já tento emagrecer você faz 12 anos, faz a cirurgia, meu filho. Eu falei: estou perdido, e agora? Onde é que eu vou arrumar dinheiro? E aí conversamos em casa, e aí as coisas foram. E fomos procurar um médico. E sabe quando você olha para o médico, não vai com a cara do médico ali, com esse eu não vou fazer. E volto, estava aqui numa reunião, e olha só o que Deus faz. Toca o telefone, uma irmã, que não era membro da nossa igreja, que eu tinha levado para Jesus, num momento muito duro da vida dela, da família dela, mas que estava numa outra igreja evangélica dessa cidade.
ela liga, eu estava em reunião, não podia atender, minha esposa estava ali, e a Nelita passou o telefone para minha esposa. Ela disse: olha, minha irmã, me perdoe, eu estou sem graça de falar, mas domingo eu estava na minha igreja, adorando a Deus, e Deus me falou o seguinte: o pastor Pascoal precisa fazer uma cirurgia do estômago, e ele não tem dinheiro, você vai pagar a conta. Quando ela fala isso, minha mulher começa a chorar no telefone, do outro lado. Por que você está chorando? Ela contou o que tinha acontecido, como é que estavam as coisas. Ela falou assim: e você já tem um médico? E naquela ocasião a gente tinha pensado em fazer a cirurgia com um determinado médico aqui da cidade. E ela disse: não, nós fomos num, mas não deu certo. Ela disse: eu tenho médico para vocês. E falou o nome exatamente daquele médico que a gente estava pensando em fazer a cirurgia. Deus é bom, gente. Não aprendeu ainda, né? Deus é bom. É muito bom. Ele fortalece a gente. O Deus Todo-Poderoso é pelos seus filhos. Ele intervém nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Ele não intervém só na vida do pastor, ele intervém na vida de cada uma das ovelhas, porque ele ama indistintamente. Ele não faz acepção de pessoas. Ele intervém, ele põe a mão dele. Ter o Senhor como pastor é deixar Deus meter a mão ali na vida da gente. Quando precisa puxar a orelha, ele puxa. Mas quando precisa colocar, encaminhar, fortalecer. Como é tremendo a gente colocar os sonhos na presença de Deus e deixar ele dizer. Ele vai dizer alguns dos nossos sonhos, como ele já disse para mim: corta, isso não é meu, não vai ser bênção na tua vida. Mas ele é o meu pastor, eu confio tanto nele que eu corto. Mas como é gostoso ele dizer assim: eu aprovo esse sonho e vou fortalecer você. Queridos, ninguém segura. Porque se Deus é por nós. Terceira coisa que esse texto fala para a gente, e eu acho tremendo isso. A palavra de Deus diz assim, verso 6: assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. E o terceiro aspecto do pastoreio é que esse Deus que é pastor é o Deus de toda salvação. Para muitos de nós pode parecer estranha a necessidade de salvação. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora religiosa que me perguntou por que nós chamamos Jesus de Salvador. Parecia estranho para ela a ideia de necessidade de um Salvador, mas na perspectiva da ovelha e do rebanho, o povo, a ovelha, sabe que todos os dias ela precisa de um Salvador. Por quê? Porque a ovelha sabe que não consegue se proteger dos lobos, predadores e outros animais selvagens. Elas só podem sobreviver se tiverem um pastor. Não dá. Mas o pastor vai contra os predadores. O pastor vai contra os predadores. Sabe o que significa o Senhor ser o seu pastor? Quando aqueles que se dizem pastores e não são, tentarem espoliar você, machucar você, abusar você, porque eles são lobos predadores. Se o Senhor for o seu pastor, Ele vai enfrentá-los. E sabe, um temor de Deus virá sobre o coração dessas pessoas. Eu nunca vou me esquecer do testemunho de um senhor que li num livro, foi preso na China, e ele foi então torturado para negar o nome de Jesus. E ele é levado para a sala de tortura e dizia: você tem que negar o nome de Jesus. Ele era espancado.
Falando nisso, você não pode perder o culto de domingo que vem pela manhã. Nós vamos ter uma missionária nossa que foi torturada por amor de Jesus. Ela vai dar o seu testemunho aqui, vai pregar. Você não pode perder, vai ser uma bênção. Eu não estou falando de um livro, estou falando de uma pessoa que está aqui no nosso meio. Ela vai fazer esse testemunho, vai dar esse testemunho domingo que vem pela manhã. Mas eu li nesse livro que esse homem era espancado. Ele voltava para a sua cela. E sabe o que acontecia? Deus derramava, pesava a sua mão sobre aqueles que o espancavam. E de tal maneira que os soldados que eram comissionados para espancarem aquele homem, tinham medo de colocar a mão nele. E um profundo temor de Deus veio naquela cadeia da China. E 50% dos trabalhadores daquela cadeia e daqueles que eram prisioneiros daquela cadeia se converteram, porque o pastor era o salvador daquele homem. Você está entendendo? Deus intervém, Ele fortalece, mas Ele salva. Você não pode ir com os predadores dessa vida, mas o meu pastor pode. E aí eu posso viver seguro, porque Ele está cuidando de mim. E ai daquele que bota a mão no ungido do Senhor. Está na Bíblia isso. E você, querido, foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, toda ovelha sabe que não consegue se livrar dos espinhos. É interessante, a ovelha tem a lãzinha, né? E a lãzinha se enrosca. E se ela pegar um espinheiro, e você tem que entender que os espinheiros do deserto, eles são galhos fortes, flexíveis, mas fortes. E ela se enrolar no meio daqueles espinhos, e aquela lã não permite que ela saia, e ela fica ali no meio do deserto, sem pastagem, para morrer de fome, para morrer de sede, para morrer de frio, simplesmente por não conseguir se livrar dos galhos que se enroscaram na sua lã. Queridos, assim é a nossa vida. A gente está vivendo a vida e a gente se enrosca nessa vida. Tanta gente que está enroscada nessa vida, se mete em coisa que não sabe como sair, está enrolada, e a sensação é horrível. Eu e você precisamos de um pastor que vai lá e desembarace os espinhos da lã da nossa vida. É interessante que a ovelha sabe que se chover demais, ela se atola na lama, e ela não consegue sair, e o pastor tem que puxar ela para fora. Mas sabe o que é triste? É que uma ovelha sabe que precisa de um pastor, mas nem sempre um ser humano reconhece que sem Jesus ele está perdido. Que todos nós somos pecadores, que o pecado mata, e que esse pecado nos separa de Deus por toda a eternidade, e que nós estamos atolados no pecado, enrolados nos espinhos da vida, e à mercê dos lobos desse tempo, quer sejam eles humanos ou espirituais, e nós estamos às vezes vivendo como que esperando o fim. Eu e você precisamos de um pastor. E só há um pastor que pode cuidar das nossas vidas, Jesus, o bom pastor. Como nós precisamos que Ele seja o salvador da nossa vida, salvador da nossa vida. Quer você seja alguém que vive nas cracolândias dessa terra, quer estejamos nas nossas casas, quer você esteja numa universidade, você precisa de Jesus como seu Salvador, porque Ele é o único capaz de salvar a cada um de nós. É tão incrível isso. Eu estava ouvindo o testemunho daqueles jovens que já cantaram aqui na nossa igreja, da Cracolândia lá em São Paulo, e encontrei um rapaz que trabalhava numa autarquia, numa empresa estatal,
O rapaz falava 7 línguas diferentes. 7 línguas diferentes, uma sumidade, uma capacidade incrível, formado em engenharia. Tinha um excelente emprego, concursado para poder entrar naquela estatal. Mas começou a se envolver com o crack, foi perdendo tudo, perdeu até o seu emprego, perdeu a família, perdeu tudo. E vivia como um indigente na Cracolândia, em São Paulo. E Jesus foi lá, mandou aqueles voluntários missionários arrancar aquele menino de lá e dizer: quer tomar um banho, quer tomar um café, quer ouvir uma mensagem de Deus, você precisa de um Salvador. Não foi um passe de mágica, foi um processo santo de Deus. Mas o dia que eu o conheci, estava do lado dele, estavam do lado desse homem, a ex-esposa e as filhas, que agora tinham orgulho de ver o papai restaurado. Eles ainda não estavam vivendo como uma família, mas antes eles tinham vergonha de ver aquele pedaço de lixo humano. Mas agora, aquele homem dizia: eu tenho um Salvador. Queridos, Jesus nos salva do inferno, porque um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus e vamos ser julgados, e não tem jeito de passar nesse julgamento se Jesus não for o seu Salvador, porque Ele morreu e verteu o seu sangue por você, para perdão dos seus pecados, para libertação do poder do pecado. Mas eu preciso de um Salvador hoje, que entre nas situações da minha vida e redirecione, porque muitos nós somos as ovelhas perdidas que estão dando volta na vida, e Jesus vai lá pegar os caquinhos da gente e fazer uma obra de arte. Eu acho lindo isso que Jesus faz. Ele não faz remendo, não, Ele faz uma nova vida. Essa é a promessa dele, e uma nova vida abundante. Essa é a promessa do Senhor. A gente precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Você precisa de Jesus. Quarta coisa que esse texto me ensina é que Ele restaura. Eu vou terminar com esse texto, verso 6: assim eu fortalecerei a tribo de Judá, salvarei a casa de José, eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. O quarto resultado do pastoreio é restauração. O texto nos fala que o Todo-Poderoso, ao pastorear Israel, iria restaurar a nação. Não somente reconstruir o templo e a cidade, mas o que fora destruído, desfigurado, aquilo que agora ainda era marca da desgraça, Ele ia tomar nas mãos e transformar em marca da graça. E para mim essa é a tremenda obra que Jesus faz em nós. Ele nos alcança, junta os caquinhos, e quando a gente olha para a situação que a gente estava, a gente acha que nunca algo bom ou bonito poderia sair dos restos da nossa vida. Nós imaginamos que o máximo que Ele poderia fazer é colar os caquinhos e remendar o vaso que se partiu. Mas não é isso que o Senhor faz. É muito mais do que isto. Ele nos faz uma obra de arte para a sua glória. Eu nunca vou me esquecer do encontro doutrinário que a gente teve aqui, há alguns anos atrás, e a gente foi falar sobre o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo. E estava cheio o templo, e isso saiu na internet, as primeiras filas estavam cheias de casalzinhos gays aqui. Todo mundo esperando para a gente ouvir falar disso. Eu acho que gastei uns 15 ou 20 minutos falando o que a Bíblia fala sobre isso, porque é muito simples. Para a palavra de Deus, o homossexualismo não é um terceiro sexo. É uma perda da identidade, uma desfiguração que vem na nossa vida por várias situações, mas que se transforma em algo
que vai consumindo a gente por dentro, porque está fora do propósito de Deus. Mas eu sabia que para muita gente que está desfigurada, você falar isso parece uma afronta. E então eu trouxe o Salomão aqui para falar. E o Saulo, perdão, troquei o nome dele aqui. Trouxe o Saulo aqui para falar. E aí depois desses 15 ou 20 minutos, só lendo os textos da Bíblia, ele começou a dar o testemunho dele. Um homem que perdeu a sua identidade, que viveu como gay, que se casou, não um casamento formal, mas vivia maritalmente mais de 5 anos com um outro homem, que estava todo quebrado, todo arrebentado, e que Jesus vai lá e começa a reconstruir o coração dele e a vida. Ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, ele tem uma experiência tremenda consigo mesmo, redescobrindo a sua identidade. Ele vai compartilhando tudo isso, e ele termina o testemunho dele trazendo a esposa e a filhinha, se não me falha a memória, é isso? A esposa e a filhinha, e disse: olha, Deus é tão bom, mas é tão bom, que ele pegou os caquinhos, olha só o que ele fez aqui. E as pessoas vinham e perguntavam para ele: mas é impossível, um gay não deixa de ser gay. Ele disse: não, Deus não me fez assim, Ele me fez isso aqui é plenitude, isso é bênção de Deus, está aqui. Queridos, Deus não vai pegar e juntar um monte de caquinho quebrado para ficar um vaso todo remendado. Ele quer fazer de você uma nova criatura no poder de Deus. Até aquilo que o mundo diz é impossível, Ele faz. Você lembra do Sérgio, aquele travesti da Cracolândia? Ficou aqui um tempo conosco, fez uma cirurgia reparadora, que tinha colocado silicone em tudo quanto era lugar. Ele disse: olha, o Senhor me transformou. Gente, Deus é poderoso, não somente nessas questões. Eu estou falando dessas porque tem muita gente dizendo: isso é impossível, isso não funciona, é mentir para si mesmo. É nada, queridos, mentir para a gente mesmo é dizer aquilo que a gente vê que não é, que é. Isso é ilusão. Queridos, Jesus quer fazer você uma obra de arte, mas você precisa ter um pastor. Eu não sou o pastor que você precisa, sabe por quê? Porque eu sou um pecador falho que também precisa de um pastor. Igualzinho a você, eu preciso de Jesus. Se Jesus não for o meu pastor, eu estou perdido. Eu já falei aqui uma semana atrás que o máximo que eu posso ser é o cachorrinho do pastor, né? Que o pastor dá o assobio, ele corre para um lado. Você viu o assobio do pastor nesse texto aqui? Eu achei sensacional. Eu vou falar do assobio do pastor semana que vem. Mas é lindo aquilo, porque ele nos pastoreia. Mas nessa noite, eu quero desafiar você a procurar Jesus para ser o seu pastor. E eu queria terminar contando a história de um cego que está na Bíblia. O cego Bartimeu. Jesus estava subindo de Jericó para Jerusalém, e o cego começou a ouvir a multidão da procissão que estava indo de Jericó para Jerusalém. Mas ele percebeu que essa procissão estava diferente, o alvoroço estava maior, e ele começou a perguntar: o que está acontecendo? E aí disseram para ele assim: Jesus, aquele que faz milagres, Jesus, aquele rabi que tem feito coisas extraordinárias no meio do povo, está passando nessa estrada. Ele está no meio da procissão. E aí a Bíblia diz que esse homem, Bartimeu, ficou de pé. E eu imagino, não está assim na Bíblia, mas eu imagino um cego ficando de pé no meio da multidão, sem saber exatamente de que lado está Jesus, se está para cá, se está para lá, se vem dali, se vai para cá. E eu imagino ele levantando as mãos e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E não parava, não parava. Aí algumas pessoas diziam assim: fica quieto, cego, fica quieto, cego, está atrapalhando a procissão, a gente quer ouvir o que Jesus está falando. E aí é que ele gritava mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e disse: vem para cá, filho. E aí, os mesmos que criticaram diziam assim: vai, tem confiança, o mestre chamou. É sempre assim. Às vezes todo mundo chama a gente de louco, depois que a gente vê que Deus está fazendo alguma coisa na vida da gente, diz: aleluia, glória a Deus. Eu não entendo muito bem, mas se está fazendo bem para você, nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, você precisa de um pastor? Então hoje é o dia de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso que tu sejas o pastor da minha vida. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Me pega nos teus braços. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, porque eu estou todo quebrado. Hoje de manhã eu estava saindo, tinha uma senhora que veio à igreja, com um olhar triste, e meu coração moveu-se. Eu disse: querida, eu quero orar por você. E quando eu abracei aquela moça, eu nunca tinha visto, ela começou a chorar e chorar. Eu disse: o que é que está doendo? Ela não conseguia nem falar, mas ela precisava de um pastor. Eu não podia ser o pastor dela, porque é tão mais profunda a dor dela. Mas o Senhor me mandou parar, olhar para ela e dar um abraço nela, porque Jesus, o filho de Davi, tinha compaixão dela. Você está entendendo? Hoje eu quero orar por pessoas a quem o Espírito Santo está falando, e que você sabe que precisa de um pastor, e que você precisa colocar a tua vida na mão dele, colocar os caquinhos na mão dele. E você vai dizer para ele: Senhor, não adianta só remendar, porque eu estou tentando remendar a vida inteira e está tudo arrebentado. Eu preciso que o Senhor faça uma transformação na minha vida. E eu vou convidar você para a gente orar. Se você quer fazer como Bartimeu, você vai ficar de pé. Normalmente eu chamo para vir aqui na frente, ainda não dá para a gente chamar para você vir aqui na frente, não tem nem segurança para isso. Mas eu vou convidar você a ficar em pé no seu lugar. E eu sempre explico por que eu faço isso. Porque, queridos, a gente precisa se lançar nas mãos do pastor. Não adianta a gente querer que ter um pastor e ser a ovelha fura-cerca, que sai de perto do pastor e vai embora, e ainda leva outras com ela. A gente tem que ficar perto do pastor, a gente tem que deixar ele cuidar da nossa vida. E eu convido você para tomar esse ato de fé, ficar de pé no meio desse auditório, nesse tempo, para dizer: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz e eu vou me colocar nas tuas mãos. Porque se você não está disposto a obedecer a voz do Senhor aqui dentro da igreja, filho, quando você sair lá fora, você não vai obedecer de jeito nenhum. Ele vai assobiar para você: vem para cá, e você vai dizer: não, eu estou muito ocupado agora, eu tenho uma outra ideia. Mas se você quer que Jesus seja o seu pastor, você tem que fazer como o Bartimeu: estou aqui, Jesus, tenha misericórdia de mim. Há alguém aqui, o Espírito Santo está falando: olha, hoje eu quero fazer de você a minha ovelha, e vou ser o seu pastor. Deixa eu entrar aí na tua vida. Se o Espírito Santo está falando isso com você e você quer, fica de pé aí no teu lugar, porque eu quero orar por você. Fica de pé agora, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando, você está ouvindo a voz do Espírito no teu coração, não é para o vizinho, não é para outra pessoa. Deus te mandou vir aqui hoje, você precisava ouvir exatamente isso. Você está sabendo disso, o Espírito falou com você. Então quero orar por você agora. E vou orar pedindo para Jesus entrar na tua vida e te ensinar a viver do jeito dele, para ele ser o pastor da tua vida. Tá bom? Curva a tua fronte agora. A primeira oração é a oração de Bartimeu.
Você pode dizer para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala isso para Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, minha vida está quebrada, eu sou uma ovelhinha que não tinha pastor. Cuida de mim, por favor, Jesus. Entra na minha vida. Eu preciso que o Senhor me guie. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui estão as pessoas mais preciosas aos teus olhos, porque são tuas ovelhinhas, aquelas que o Senhor disse que deixaria o seu céu para habitar no meio delas, aquelas por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário, aquelas que o Senhor viu que eram ovelhas machucadas, esfoladas pela vida, desgarradas, porque não tinham um pastor. E elas estão dizendo: Jesus, tenha misericórdia de mim, vem sobre a minha vida agora. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que em primeiro lugar, aquele sangue que o Senhor verteu na cruz, comece a lavar esses corações agora, e que eles possam ouvir a voz do teu Espírito, dizendo ao Espírito deles: você foi purificado, e não precisa mais temer o seu pecado, porque eu já te limpei. Senhor, eu quero te pedir mais, que o Senhor abra as janelas dos céus agora, e que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre essas pessoas, e que essas pessoas recebam uma marca, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, Senhor, pastor delas, e que o Espírito Santo coloque o teu selo sobre elas, que todo o poder das trevas contra essa vida seja repreendido agora em nome de Jesus. Quero te pedir, Pai, que essas vidas estejam nas tuas mãos, para o Senhor restaurar. Eu quero te pedir uma nova vida, uma vida abundante da tua graça, uma vida repleta dos valores do reino de Deus, uma vida cheia da graça de Jesus. Senhor, abençoa, 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 Senhor, na extensão da bênção que eles necessitam. Se tiver alguém, Senhor, que foi abusado por algum querido seu, e está doendo muito, que o óleo da tua graça comece uma cura restauradora agora, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Se tiver alguém, Senhor, que está sendo usado por pessoas que ama, e não somente no sentido da sexualidade, mas às vezes explorado, às vezes subjugado, às vezes, Senhor, tu sabes, que o Senhor venha com a tua graça agora, libertadora. Vem, Senhor, restaura, faz novas todas as coisas pelo teu poder. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.